sejam bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. Nosso tema de hoje vai ser sobre descarte de medicamentos, descarte consciente, e vai ser muito bom. Para falar esse assunto, eu convidei o Joey Roseman, pesquisador e coordenador acadêmico da empresa BHS, Brasil Health Service. Joey, seja bem-vindo. Muito obrigado, Priscila. Quero agradecer o convite de vocês e parabenizar por abordar um tema que é extremamente importante e que ainda é tão desconhecido da população de uma forma geral, não apenas no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo. Obrigada, eu te parabenizo também pelo seu projeto. O que é o projeto Descarte Consciente? O projeto ele visa recolher medicamentos que estão impostos à população comum. Então, aquele medicamento que você está na sua casa, que já venceu, ou que não é mais útil a você, em vez de simplesmente eliminar, jogar no lixo, colocar no vaso sanitário, dar descarga, a gente percebeu que havia necessidade de fazer o recolhimento desse medicamento, porque o destino final deles, nessa forma descrita que eu acabei de falar, estava sendo os canais de água das principais cidades. Então, havia uma poluição muito grande, uma contaminação muito grande por esses princípios ativos de medicamentos, e nós achamos, depois de muitos anos exaustivos de pesquisa, uma solução, uma parte da solução para que essa contaminação deixasse de acontecer, pelo menos através do desconhecimento do que fazer e de como fazer. Então nós criamos o programa Descarte Consciente de Medicamentos. Como pode ser maléfico essa contaminação no meio ambiente e para a gente também? Quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando de tudo que engloba o planeta. Então, os medicamentos eles podem acabar sendo nocivos para a vida de uma forma geral. Então, se hoje esse resíduo de alguma forma atinge um lençol freático e a água fica contaminada, eventualmente, em algum ponto, essa água vai voltar para nós. E hoje como é feito o descarte? Pela maioria da população. A maioria das pessoas, por não terem um direcionamento apropriado, a maioria pega essa sobra de um tratamento. Porque, veja bem, é muito importante lembrar que o medicamento, às vezes, ele está ainda na validade, mas ele não lhe é mais útil. Você se tratou de uma determinada patologia, você ficou bom, mas teve aquela sobra na caixa, que você só vai usar novamente se você tiver o mesmo problema e se o médico lhe prescrever aquele mesmo remédio. Então, esse medicamento e o medicamento expirado, eles, normalmente, as pessoas pegam e simplesmente jogam no lixo. Às vezes jogam também no vaso sanitário, e em raras vezes, se tratando de remédios líquidos, elas jogam na pia e jogam um pouquinho de água em cima, achando que estão fazendo o que é correto. No Brasil, a gente tem, na minha casa, por exemplo, tem muitos remédios que sobram. Não tem alguma forma de as empresas, os fabricantes de remédios produzirem em escala menor, que a gente tenha a possibilidade de comprar menos remédio, porque a gente é meio que imposto a comprar mais do que a gente precisa, na maioria das vezes, né? Isso é uma excelente pergunta. A Anvisa trabalha na regulamentação disso, os canais competentes do Brasil estão se esforçando para isso, a indústria farmacêutica também. Há alguns laboratórios que fazem algumas coisas fracionadas, mas ainda em OTC, que é o over the counter, né? São os medicamentos que não requerem prescrição. Então, você tem fora do Brasil o fracionamento, que ajuda bastante. Mas aqui no Brasil, eu já vivenciei que tem pessoas que compram o remédio mais do que deveriam comprar. Mas o fato é que contribuiria sim se as pessoas pudessem. Eu preciso de
8 cápsulas apenas de um determinado comprimido. Se ela pudesse comprar as 8 cápsulas, em vez de 12, como vem em algumas caixas, se ela puder comprar na quantidade necessária prescrita pelo médico, é óbvio que o número de medicamentos descartados cairia bastante. A questão da validade também existe, remédio, eles poderiam ter a validade maior? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que a gente deveria pensar se é possível estabilizar uma molécula de uma forma mais conveniente para a sociedade, mas é uma resposta que talvez a indústria farmacêutica possa responder melhor. Hoje, o que a gente realmente se atém é essa necessidade represada, os medicamentos que ainda estão em posse da população. Muita gente ainda tem remédios de 10, 15 anos que estão na casa deles e não sabem o que fazer. E muitas vezes estão até lá esquecidos, não é nem porque ela não sabe o que fazer com eles, é porque ela às vezes deixou lá e nunca mais olhou. Uhum. Se a gente descartar, se a gente conseguir fazer com que essa campanha dê certo, que a população, né, faça a sua parte também, e que a gente consiga 100% de resultado positivo, existe algum efeito que os remédios causam na gente, na natureza? Existe. Obviamente que existem consequências. Se não existissem, não seria razão de preocupação. Você gostaria que eu desse algum exemplo dessas consequências? Eu posso dizer que em algumas cidades, que eu prefiro obviamente não mencionar os nomes, mas há cidades em que nós fizemos um trabalho de pesquisa sobre a água. Crianças, principalmente, apresentavam algumas irritações cutâneas, algumas alergias oftálmicas, enjoos, e elas iam no posto de saúde, o médico prescrevia alguma coisa para elas melhorarem, e de fato elas melhoravam. 3 meses depois elas voltavam com os mesmos sintomas, então uma coisa recorrente. Depois que nós fizemos a análise hídrica dessas cidades, nós percebemos que as doenças que essas crianças apresentavam, na verdade, eram efeitos colaterais oriundos dos princípios ativos que estavam dentro, que estavam contidos na água que eles consumiam. Então é óbvio que existem realmente consequências e que elas podem ser as mais diversas dependendo da concentração de medicamento que seja colocado em cada vila, cidade, aldeia ou mesmo estado. Ou alguma forma de o corpo absorver 100% do medicamento, né? O corpo, no medicamento, hoje como o medicamento é feito, o nosso corpo ele retém 25% dos princípios ativos. Então, você, eu, nós todos os seres vivos que podem consumir medicamentos, nós nos tornamos potencialmente agentes contaminantes de água e solo. Se um animal doméstico é medicado através da medicina veterinária e ele faz os dejetos lá nos seus jardins, ele está contaminando o seu jardim, porque 75% daquele princípio ativo pode ter sido eliminado ali. Obviamente que existe um nível de diluição, a situação agora não é para todo mundo ficar alarmado, mas exatamente para que a situação de alarme, a situação crítica não se instaure, que a sociedade agora está realmente se mobilizando para fazer vários programas. E o programa Descarte Consciente da DHS, ele já é realmente uma realidade. Nós estamos em quase 50 pontos aqui em São Paulo, 20 pontos, se não me engano, no Rio de Janeiro, outros tantos em Belo Horizonte, e até o final do mês nós vamos ter mais alguns 20 pontos no Paraná e outros 30 no Rio Grande do Sul. Então nós estamos realmente tentando ampliar ao máximo, e é super bom poder contar com um canal como Fiscais da Natureza para disseminar a informação em si, mesmo onde não haja
O nosso programa talvez não consiga abranger, obviamente. Fala o site para as pessoas que estão assistindo. As pessoas podem, quem for das cidades, quem morar, residir nas cidades de São Paulo, Limeira, aliás, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e futuramente, bem próximo até agosto, no Paraná e Rio Grande do Sul, vocês podem entrar no site www.descarteconsciente.com.br e vocês vão ter informações do porquê. Existem gráficos bem simples, super autoexplicativos da dinâmica do medicamento no vaso sanitário, para onde ele vai, a poluição num aterro a céu aberto, e você tem também os endereços por estado de onde vocês podem ir proceder com esse descarte. Mas a pessoa ter feito o descarte certo, como que é o futuro desse medicamento? Como que ele vai ser depois de vencido? Pois é, muitas pessoas ficam preocupadas. Poxa, eu vou lá, vou levar meu medicamento, quem me garante? O que vão fazer com ele? Será que vão revalidar? Vão vender? Vão não sei o quê? Quando vocês forem ao site descarteconsciente.com.br, vocês vão ver como é o funcionamento do equipamento, e vocês vão ver que não há absolutamente a menor condição desse medicamento ser reaproveitado, ser revalidado, ser comercializado de qualquer forma. O medicamento, inclusive os controlados, o programa Descarte Consciente da BHS é o único que pode receber, que tem permissão de receber o medicamento controlado. Ele vai fazer o deslocamento dessa coleta total para uma empresa de incineração, ou então, se não houver uma empresa de incineração no local próximo da cidade onde o programa esteja funcionando, esse material ele é inertizado e levado a um aterro sanitário classe 1 em conformidade com a resolução da Anvisa. O descarte em hospital, ele é feito corretamente? Tem fiscalização para isso? Descarte em hospitais existem desdobramentos para isso, porque você tem os hospitais da rede pública e os hospitais das redes particulares. Obviamente, nas redes públicas, eles procuram sempre fazer o melhor trabalho possível, tem sido feito. Há uma parceria do descarteconsciente.com.br com a universidade, a USP. Nós estamos tentando fazer um trabalho de adequação do equipamento. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também participa através da professora Luísa Seixas, que é uma precursora da coleta de medicamentos no Brasil. Ela começou sozinha no braço, lá no campus da universidade, em 2006, se eu não estou enganado, na época em que nós da BHS ainda estudávamos sobre o programa, sobre como formatar um programa. Então, nos hospitais da rede pública, tanto na rede pública quanto na rede privada, cada uma das suas diretorias tem os seus programas, tem os seus procedimentos, os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, e até onde nós podemos observar, eles têm feito bastante bem o dever de casa. Quero saber, Joey, desde o início da campanha até agora, vocês perceberam já uma crescente no descarte? As pessoas, nós fazemos um treinamento com os farmacêuticos, com os gerentes das redes que estão envolvidas, e parte desse treinamento é de incentivar o corpo a corpo desses dois profissionais junto aos clientes. Então, o programa foi implantado em novembro de 2010, aqui em São Paulo, e de lá até agora, em julho, nós estamos chegando à primeira tonelada de medicamentos descartados. É importante esse número porque hoje, por um cálculo de diluição, a gente estima que para cada quilo de medicamento a gente tem uma contaminação de 450 mil litros de água. Portanto, uma tonelada, nós deixamos vocês
que participaram do programa, ou que de alguma forma não jogaram medicamento em lugares inadequados, vocês contribuíram para não contaminar 450 milhões de litros de água. Ou ainda, vocês contribuíram para não contaminar 10 mil cabeças de gado com medicamentos, porque essa água acaba, ela pode servir tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Então, de alguma forma, a gente salvou essa quantidade de coisas úteis para a nossa sociedade. Uhum. Existem medicamentos que a gente tem em casa e que ainda estão no prazo de validade, mas que a gente não vai mais usar, a gente sabe que não vai mais usar. Existem ONGs que a gente possa doar esses remédios, né? Essa é uma pergunta muito importante, fundamental. Eu gostaria que as pessoas parassem para refletir sobre isso um pouquinho. Nós todos gostamos de ajudar ao próximo, é uma das coisas mais bonitas que o ser humano pode ter. Mas, se você não tem conhecimento técnico, se você não sabe em que condições esse medicamento foi armazenado, se você não tem como verificar se há microfuros nas embalagens dos remédios em dragens, por exemplo, ao fazer uma doação, você, por maior que seja a sua boa vontade, você pode estar incorrendo no risco de estar dando um medicamento que não vai ser eficiente. Então, eu sugeriria, é de bom tamanho, que esse medicamento seja realmente eliminado. Uhum. 3 lições desse programa de hoje. Comprar consciente, não comprar a mais do que a gente realmente precisa. Se você tem um remédio, não gastou ele até o final, doe. Tem com certeza a gente precisando do remédio que não tem condição de comprar. E terceiro, o remédio está vencido, não vai mais usar, descarte no local correto. Não custa nada, só um pouquinho de tempo, mas vai ser benéfico para você e para a sociedade. Então, é só uma questão de conscientização. Joey, alguma coisa que ficou faltando falar? Não, o problema é extremamente grande, então não dá para falar tudo em uma hora. Eu agradeço aos internautas toda a atenção. Você volta mais vezes. Voltarei com o maior prazer, sempre que vocês chamarem. E parabéns, porque são iniciativas como a do Fiscais da Natureza, iniciativas de vocês, internautas, que podem e normalmente terminam fazendo a diferença entre ser melhor e apenas ser. Muito bem. Conversei com o Joey Roseman, ele é pesquisador e coordenador acadêmico da empresa BHS Brasil Health Service. Muito obrigada novamente, Joey. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira que vem.